Olá, bom dia, meus caros irmãos, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Desejo uma abençoada sexta-feira para cada um de vocês, para suas famílias, para os seus trabalhos. Hoje é 21 de março. Nesse dia, nós queremos fazer o nosso itinerário, nosso caminho quaresmal, iluminados pela palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 até 43, e depois o versículo 45 e 46. Dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. E então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. E então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Veja, caros irmãos e irmãs, uma das características também desse nosso itinerário quaresmal, de um lado, nos evangelhos de domingo, a gente perceber o processo de conversão realizado por Jesus, o Jesus que vai ao deserto, sofre as tentações, Jesus que se transfigura no monte, mas também nos evangelhos da semana a gente se dá conta do confronto de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, que depois o condenam, o crucificam, é condenado à morte. Então, aqui nesse trecho do Evangelho de hoje, sexta-feira, de um modo assim muito condensado, Jesus apresenta a história da salvação, desde a criação até a encarnação do próprio Filho de Deus. E nessa descrição bem sucinta, destaca-se a misericórdia de Deus em contraste com as ações humanas. Ao longo da história da salvação, Deus enviou muitos profetas a fim de alertar o povo e reconduzir a humanidade para o bom caminho, o caminho da justiça, da paz, da fraternidade. Porém, a dureza do coração impediu que o ser humano permanecesse, ou se voltasse e ficasse fiel ao Deus Criador. E por vezes pensamos que esta parábola tão ameaçadora aplica-se para outros, ou então se aplica para o povo do Antigo Testamento, mas que não é para a gente, que somos o povo da nova aliança e temos já de certa maneira a garantia de que Cristo estará sempre conosco. Eu quero dizer assim que é um erro a gente pensar dessa forma. Por que é um erro? Porque a parábola, ela também está falando de nós, está falando de mim, está falando de você. Está falando das minhas atitudes? Está falando das suas atitudes? Deus não tem que abençoar um cristianismo estéril, do qual não recebe os frutos que espera.
A gente poderia dizer assim, Deus não tem que nos abençoar quando Ele não espera, assim, não recebe da nossa parte frutos. Ou seja, o nosso batismo ele tem que produzir frutos. De amor, de justiça, de fraternidade. Os nossos gestos, as nossas atitudes diárias têm que produzir frutos. Não tem de se identificar com as nossas incoerências, com os nossos desvios, com a pouca fidelidade que muitas vezes manifestamos. Então também agora, Deus quer que os trabalhadores indignos de sua vinha sejam substituídos por um povo que produza frutos dignos do reino de Deus. Portanto, caros irmãos e irmãs, nesta sexta-feira, o convite para nós. Vamos produzir bons frutos. Vamos, a partir das nossas atitudes, gerar amor, gerar solidariedade, gerar esperança, gerar cuidado entre nós. Pedimos toda a bênção, toda a graça, toda a força para Santo Antônio, para que a gente possa permanecer fiel à nossa vocação, à nossa missão que recebemos no batismo. Desejo uma boa sexta-feira para vocês. Nos encontramos amanhã, sábado. Paz e bem para vocês.